Olá a todos, vamos começar a falar agora sobre imperfeições cristalinas ou imperfeições dos arranjos cristalinos. Até o momento, tínhamos falado sobre cristalinidade. Essa cristalinidade está diretamente ligada à organização, ou se preferir, a ordem. Então, o que é que vai acontecer? Dentro dessa organização, vamos ter imperfeições. E estas imperfeições são causadas ou durante o processo de fundição, ou por efeitos térmicos, ou por atividade mecânica, ou por trabalhos termoquímicos feitos ou térmicos feitos durante o processo de utilização do metal. E o que essas imperfeições vai nos trazer? Vamos imaginar o seguinte: se nós tivéssemos sempre a perfeição, então imagine que toda a estrutura de um metal estaria lá na sua célula unitária, vamos supor que uma CFC, e toda a estrutura, sem exceção, estaria toda sem nenhum defeito nessa estrutura CFC. Ora, se nós temos ligações fortes entre os átomos e não temos nenhum defeito entre esses átomos, ou seja, a ligação sempre será uma ligação forte. Então, qualquer coisa que tentássemos modificar neste metal, por exemplo, quero dobrar o metal, mas como não existe nenhuma espécie de defeito, então necessitaria de uma força muito grande para provocar algum tipo de deformação. E nessa estrutura dessas ligações muito fortes, os metais tenderiam a ser extremamente frágeis. Ou seja, mesmo aplicando forças, teria apenas uma pequena deformação e logo, consequentemente, uma fratura do metal. Então, graças a essa imperfeição, ou essas imperfeições, é que a gente tem o mundo da forma que nós conhecemos. Então, nessa parte, nós iremos estudar essas imperfeições e, em muitos dos casos, boa parte dessas imperfeições são adicionadas ao metal para que a gente possa ganhar em outras coisas. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, para começar, vamos falar sobre os defeitos. Então, a gente vai partir da parte microscópica até chegar na parte macroscópica dos defeitos. Então, o defeito microscópico é o defeito cristalino, que basicamente é uma imperfeição no reticulado cristalino. E esses defeitos a gente tem, ou podemos classificá-los em defeitos pontiformes, defeitos em linhas, defeitos bidimensionais e defeitos volumétricos. Os pontiformes, como o nome está dizendo, está associado com uma ou duas posições atômicas. Então aqui nós temos lacunas e átomos intersticiais. Os defeitos em linhas são o que nós chamamos de discordâncias. Os bidimensionais são os que relacionam fronteiras entre duas regiões com diferentes estruturas cristalinas ou diferentes direções cristalográficas. Aqui, o principal deles são os contornos de grão. Então, esses contornos de grão, ou esse cara aqui, o grão, vai ser muito importante quando a gente trabalhar ou se pensa em tratamentos térmicos dos materiais metálicos. E nós temos os defeitos volumétricos, que são defeitos tridimensionais. São os visíveis, tá? Que aí a gente consegue ver poros, trincas e inclusões.
Então, para começar, vamos falar dos defeitos puntiformes. Nós temos aí dois tipos de defeitos. As lacunas e os defeitos autointersticiais. Então, o que danado vem a ser uma lacuna? Pelo nome, você tem lacuna ou vacância. Então, basicamente, o que danado é? Eu tenho toda a estrutura do metal, mas um átomo não está na posição que ele deveria estar no reticulado. Então, por algum motivo, provavelmente térmico, ele recebeu energia suficiente, se movimentou da posição em que ele estava e foi para uma outra posição. Se o metal é totalmente puro, nós temos o defeito chamado de autointersticial, ou seja, ele se difundiu de uma região e foi para a outra. Então, esse tipo de defeito pode ser formado durante a solidificação ou com resultados de vibrações atômicas provocadas pelo calor. E a gente consegue calcular esse número de concentração de lacunas através da seguinte fórmula. Então, nós vamos ter o número total de posições atômicas, NL o número de lacunas, QL a energia de ativação, K constante Boltzmann, T temperatura. Em outras palavras, maior a temperatura, maior o número de lacunas. Maior o número de lacunas, mais átomos fora das suas posições de equilíbrio. Então nós temos aqui a vacância. E aqui nós vamos ter o autointersticial, que é um átomo que ocupa o interstício de uma estrutura cristalina. Lembrando que ele vê o interstício é todo esse espaço vazio que existe entre os átomos. Então nós temos muitos interstícios. Como é que a gente sabe a quantidade de interstícios? Então, se vocês forem puxar pela memória, a gente calculou um negócio chamado fator de empacotamento. Então, se eu tenho um fator de empacotamento de 0,74, por exemplo, na célula cúbica de face centrada, significa dizer que eu tenho o restante do espaço livre, e esse é interstício. Os defeitos autointersticiais causam uma grande distorção no reticulado, então toda essa região fica deformada pela presença deste átomo. E aí vem um outro tipo de imperfeição, sendo que essa imperfeição, boa parte das vezes, é causada, nós é que causamos. Ou seja, vamos pegar aqui o elemento metálico mais utilizado. Mas vamos escrever de forma direita, né? Vamos pegar aqui o aço. O aço basicamente é ferro mais carbono. Então nós temos o elemento ferro e dentro desse elemento ferro nós jogamos o carbono. Então nós pegamos um elemento que é puro e estamos colocando uma impureza. E o que é que vai acontecer com essa impureza dentro do ferro, nesse caso específico? Nós iremos aumentar as propriedades mecânicas do ferro. Então, nós temos elementos que têm uma determinada propriedade, misturamos com outros e obtemos um terceiro que, via de regra, vai apresentar propriedades melhores do que aqueles de forma individual. Então, com isso daqui, eu melhoro as propriedades mecânicas do ferro, só colocando um pequeno percentual de carbono. E isso é uma impureza. Se é uma impureza, nós temos um defeito atômico, um defeito no reticulado provocado pela introdução dessa impureza. Então, basicamente, é impossível existir um metal consistindo de um só tipo de átomo, ou seja, um metal que seja 100% puro. Sempre terá alguma impureza. Então, técnicas de refino atualmente disponíveis permitem obter metais com um grau de pureza de no máximo 99,9999%.
Então, resta ainda um pequeno percentual de impureza. Os metais mais familiares não são altamente puros, eles são ligas. E o que danados são essas ligas? Nós adicionamos elementos para conferir propriedades específicas ao material. Mal comparando com cozinha, são os temperos que nós colocamos para dar sabor à comida. Então, aqui nos metais, nós colocamos elementos para nos dar uma determinada propriedade. E uma liga a gente chama de solução sólida. E tal qual uma solução não sólida, nós vamos ter um soluto e um solvente. Solvente, elemento de maior concentração. Soluto, elemento de menor concentração. Então, se eu junto dois elementos diferentes, crio defeitos ou gero defeitos na estrutura do solvente, defeitos cristalinos na estrutura do solvente. Então, o que são essas soluções sólidas? Então, o que vem a ser essas soluções sólidas? Ocorre quando a adição de átomos de soluto, a adição dos átomos de soluto não modifica a estrutura cristalina nem provoca a formação de novas estruturas. Em outras palavras, vamos introduzir elementos em um átomo, em uma estrutura cristalina, que é essa estrutura cristalina do soluto, mas não vou alterar a estrutura cristalina desse soluto. E para que isso ocorra, nós temos duas possibilidades. Nós temos a solução sólida substitucional e a solução sólida substitucional e a solução sólida intersticial. O que acontece na substitucional? Na substitucional, basicamente, nós vamos ter dois átomos muito parecidos e vamos fazer com que eles um entre dentro do outro e o outro entre dentro do um. Mas para que isso ocorra, algumas regras devem ser seguidas. Quais são essas regras? 1. Diferença entre os raios atômicos não deve exceder 15%. 2. Devem apresentar a mesma estrutura cristalina. 3. Devem ter eletronegatividade semelhante. 4. Sendo iguais todos os demais fatores, ou seja, 1, 2 e o 3, um metal apresentará maior tendência de dissolver um outro metal de maior valência do que um de menor valência. Então aqui, o exemplo clássico seria cobre e níquel. São dois átomos muito, muito parecidos. Então, um dissolve o outro e o outro dissolve um na proporção de 0 até 100%. Uma outra tipo de solução é a solução sólida intersticial, onde nesse caso os átomos do soluto ocupam os interstícios do reticulado do solvente. Então é aquele átomo muito pequeno que vai ter espaço dentro da região intersticial. Como é isso? Então nós temos aqui um átomozinho azul e um átomo verde. Se vocês olharem, estão verificando que basicamente são todos praticamente do mesmo tamanho. Então esses elementos são átomos muito parecidos. Então um vai trocar, dissolver o outro e o outro dissolve um sem muito problema. Então isso aqui nós temos a solução sólida substitucional. E aqui nós temos um exemplo de solução sólida intersticial, ou seja, um átomo pequenininho que se aloja no espaço que existe entre os átomos maiores. Lembrando que todas essas soluções sólidas, seja substitucional, seja intersticial, vão provocar deformações no reticulado cristalino. Mas lá na frente a gente vai ver que esse tipo de deformação vai ter uma implicação mecânica para
os metais, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Então, teve um átomo, aqui no caso é um átomo menor do que o átomo hospedeiro, do que o solvente, então causa um tipo de deformação. Você tem áreas tracionadas e áreas comprimidas. Aqui um átomo maior, também áreas tracionadas e áreas comprimidas. E aqui um intersticial, que também cria uma região tensionada dentro do reticulado cristalino. E aqui uma coisa, tá? Uma observação. Em todos os casos, os átomos têm um limite de solubilidade, excetuando-se na solução sólida substitucional, que a depender dos elementos se pode ter até 100% de troca de um átomo pelo outro. Quando isso não acontece, os metais têm um limite de solubilidade, ou seja, chegou a um determinado ponto, não consegue mais dissolver o soluto dentro do solvente, então cria-se uma outra fase. E aí, quando a gente trabalha com solução sólida, consequentemente, vem a parte de fazer o cálculo das composições. Então, normalmente esse cálculo é feito em concentração, composição em peso. Tá? Então, a concentração de um determinado elemento vai ser a massa desse elemento sobre a massa total, que levando em consideração que são dois elementos, mas aí pode ter mais de dois. Então, e pode ser feito por concentração atômica também, onde N é o número de mols para cada um dos elementos envolvidos.